A paz do Senhor Jesus, amém? Nós, nesse momento, já estaremos ouvindo a primeira ministração desta noite. E, neste momento, eu gostaria de convidar o pastor Israel Trota, vindo ali do Rio de Janeiro, que estará ministrando a palavra do Senhor esta noite. Por gentileza, curvem as vossas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graça. Traz a inspiração necessária e que possamos, Senhor, sair daqui edificados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nesta noite eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Prepare o seu coração para ouvir uma palavra especial de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o tema Em Transformação, o papel do jovem cristão em um mundo em crise. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 8. Glória a Jesus. A epígrafe deste texto diz: a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga. Daniel, capítulo de número 1. Eu não acredito que tem gente procurando Daniel lá em Gênesis, lá em Êxodo, né? Aqui na igreja não existe isso não, né? O pessoal é afiado na Bíblia, né? Daniel, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim, irmãos: e no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos. Diga comigo, 3 anos. Para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos
que lhe concedesse não se contaminar. Quando me passaram este tema, eu percebi que este tema, o papel do jovem cristão em um mundo em crise, é um tema extremamente atual. Porque nós vivemos em um mundo em crise. E essa crise, ela tem sido ativada por diversas situações. É uma crise financeira, uma crise ativada pela injustiça social. Nós presenciamos uma injusta e iníqua distribuição de riquezas que arrasta multidões à subvida e ao sofrimento cada vez mais e mais opressor. A cada dia que se passa aumenta a distância, a lacuna, o abismo entre os ricos e os pobres. O dinheiro, os recursos se concentram na mão de uma minoria, enquanto a grande maioria padece, enfrenta dificuldades. Há inúmeras famílias hoje no nosso país, na nossa nação, no nosso mundo, que lutam pela sobrevivência. Chefes de famílias que estão desempregados, pais desempregados, vivendo de cesta básica, de assistencialismo da igreja, do governo, lutando pela sobrevivência. Enquanto nós estamos sentados em um banco confortável como este, numa igreja muito bem construída, com uma temperatura climatizada pelo ar-condicionado, uma temperatura agradável, enquanto nós estamos sendo ministrados por meio de louvores abençoados, com uma pregação, com uma palestra abençoada, existem milhares de crianças. Neste exato instante, eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. E o que eu vou falar, eu queria que você tentasse visualizar esta realidade. Enquanto você está sentado nesse banco, neste congresso, nessa escola bíblica de jovens, ouvindo esta palavra, existem milhares de crianças famintas, desnutridas, descoradas, de costelas expostas, em profundo estado de desnutrição, virando as latas de lixo como cães esfaimados, na ânsia de encontrar algo que acalme a tempestade de um estômago vazio, atingido pelos vendavais de uma fome implacável e estonteante. Crianças que caminham errantes, sem abrigo, sem pão, sem calor, sem amor, sem abraço, sem afago, fazendo das estrelas o seu teto, das calçadas o seu leito, do infortúnio e do opróbrio o seu destino e a sua herança. Olhe para mim agora. Você conseguiu pelo menos visualizar esta cena? A imagem, talvez, de algumas crianças que você já pôde ver, vivendo esta realidade? Irmãos, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo em crise. Talvez você possui uma família bem estruturada. Talvez você teve condições de viver uma vida muito bem. Mas essa não tem sido a realidade de muitos jovens da sua idade. Não tem sido a realidade de muitos adolescentes, de muitas crianças. Vivemos em um mundo subjugado por uma crise financeira, uma crise social, desemprego. Se não bastasse essa realidade, nós estamos assistindo uma crise moral que tem crescido no nosso mundo, uma crise que
se assemelha aos dias de Sodoma e Gomorra. É uma verdadeira inversão de valores. O certo está se tornando errado, o errado está se tornando certo, e as pessoas estão tentando inverter os valores. A instituição da família está sendo desacreditada, tem sido bombardeada com um arsenal pesado. Muitas pessoas já não acreditam mais na família. O concubinato está em moda. O divórcio torna-se dia a dia mais fácil e mais estimulado. O adultério tem sido pintado, maquinado com cores atraentes na vida de muitas pessoas que hoje são casadas. Inclusive na mente de muitos cristãos. A juventude de hoje, seduzida por atrações mil, capitulam-se ante a pressão infernal das drogas e do álcool e se degrada nas práticas mais imorais de uma sexualidade sem limites. É o que eu disse ontem. A geração supostamente mais livre do mundo é a que mais padece com as dores emocionais, porque vivem distantes de Deus. O homossexualismo, aviltante e pecaminoso, cresce vertiginosamente em nosso meio, adentrando até o arraial do povo de Deus. Eu falei isso para o presbítero Emerson. Eu já fui presidente de jovens, já fiz congressos de jovens. O último cantor que eu convidei na época que eu era presidente de jovens para cantar na nossa igreja, hoje ele é um dos grandes defensores do mundo LGBT. É a realidade que nós estamos vivendo. Cantava que era uma bênção, e hoje se veste de mulher e tira foto e posta nas redes sociais, defendendo uma bandeira que é totalmente contrária à palavra de Deus, e ele é conhecedor desta palavra. É o mundo que nós estamos vivendo, um mundo em crise. E as pessoas dizem, não tem nada a ver, a gente tem que atualizar o Evangelho. Já aprendemos ontem que a gente não pode adaptar o Evangelho, tirá-lo do seu formato. A gente pode contextualizar, mas alterar a mensagem, não. Estamos em um mundo em crise, irmãos. E como o jovem cristão vai se posicionar nesse mundo? Como a gente vai agir nesse mundo? Se não bastasse toda essa crise moral, essa crise financeira, nós sofremos com a crise da violência, da falta de amor ao próximo. Falei para o presbítero Emerson, que lá no Rio de Janeiro, em 2017, eu fui assaltado na Avenida Brasil. Um carro parou do lado do meu, saíram 4 jovens com metralhadora, colocaram a metralhadora na minha cabeça, no meio da Avenida Brasil, cheio de carros, ônibus ali no Rio de Janeiro. As pessoas assaltam à luz do dia, no meio de todo mundo, sem nenhum tipo de pudor. Por causa disso, as pessoas estão cada vez mais assustadas, a violência cresce, a truculência, os assaltos, os sequestros, as tocaias, os crimes de aluguel, os estupros, que vão transformando as nossas cidades em campos de sangue, em arenas de morte, em palcos de pavor, medo e pura bestialidade, e as pessoas estão cada vez mais amedrontadas, as pessoas estão cada vez mais desesperadas, as pessoas estão cada vez mais assustadas, e por causa disso, as pessoas tentam se apegar a qualquer coisa. Hoje as pessoas estão tão desesperadas que elas consultam tudo, buscando uma direção divina para as suas vidas. As pessoas consultam a linha da palma das mãos,
irmãos, as pessoas consultam as cartas, as pessoas consultam os búzios, as pessoas consultam os tarôs, as pessoas consultam os números através da numerologia, as pessoas consultam as cores. Outro dia eu liguei a TV e tinha um especialista em iridologia falando. Eu nunca tinha ouvido falar disso, iridologia. Eles tiram a foto da íris dos olhos, ampliam a foto, pegam as linhas ali, as veiazinhas, as linhas da íris dos olhos, e aí tentam mapear a vida da pessoa, descobrir o que ela fez no passado, o que ela viveu, as lutas que estão passando no presente, o que vai acontecer no futuro. Irmãos, e tem um monte de gente procurando essas coisas. Nós vivemos num mundo que as pessoas estão tão assustadas que elas estão procurando resposta em tudo. Consultam a linha da palma da mão, consultam as cores, consultam os búzios, consultam as cartas, consultam os tarôs, consultam a íris dos olhos, mas nós consultamos a palavra de Deus, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra que é pão para o faminto, água para o sedento, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, esta palavra que nos transforma, esta palavra que nos revigora, esta palavra que nos levanta, essa palavra que quando a gente ouve, acata, internaliza, ela provoca uma revolução na nossa vida, porque essa palavra traz vida, essa palavra traz salvação, essa palavra traz libertação, essa palavra mostra quem eu sou e para onde eu vou, e traz esperança para o meu coração, de modo que eu passo pelas provações desta vida, cheio de certeza de que eu não estou sozinho. Nós amamos essa palavra. Nós amamos essa palavra. É por isso que o nosso coração está na palavra de Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo de número 1 que o justo medita na lei do Senhor dia e noite, porque ele ama a palavra de Deus, ele se deleita na palavra de Deus, porque ele se sente conectado com Deus por meio da palavra, ele se sente alimentado por meio da palavra. Quando a palavra vem e se instala no nosso coração, sai o medo, sai a insegurança, porque a palavra de Deus introduz a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós vivemos pela palavra, andamos pela palavra, vencemos pela palavra, enfrentamos as provações pela palavra, nós nos guiamos pela palavra de Deus. O mundo está em crise, mas nós estamos alicerçados. O vendaval da injustiça social está soprando, o vendaval da violência está soprando, o vendaval do desemprego está soprando, o vendaval da inversão de valores está soprando, o vendaval do homossexualismo está soprando, o vendaval do adultério está soprando, mas nós estamos enraizados na palavra de Deus e não seremos levados e conduzidos pelos vendavais da crise desse mundo. Aleluia! E quando eu falo de crise, irmãos, quando eu falo de crise, quando eu falo de provação, eu me lembro de Daniel, porque Daniel foi um jovem que passou por uma grande crise, ele teve a sua vida virada de cabeça para baixo. O mundo de Daniel desabou, mudou completamente, quando ele tinha entre 14 e 15 anos de idade, segundo Antônio Gilberto no livro Daniel e Apocalipse. Ele vai dizer que quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele tinha entre 14 e 15 anos de idade aproximadamente. No ano 605 a.C., ele estava lá em Jerusalém, quando de repente as tropas de Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E nessa primeira invasão, Nabucodonosor
levou os utensílios do templo e levou também 300 jovens, a pedido do chefe dos eunucos, Aspenaz. A Babilônia era uma nação que estava crescendo assustadoramente, e no afã, no intento de levantar mão de obra especializada para que pudesse fazer parte da cúpula governamental da Babilônia, a Babilônia começou a pinçar entre os povos subjugados algumas pessoas que eram inteligentes e que se destacavam, porque o propósito da Babilônia era aproveitar este conhecimento e introduzir um certo padrão nessas pessoas de estudo, para que elas assimilassem a cultura da Babilônia e então passassem a fazer parte da cúpula governamental da Babilônia. 300 jovens foram escolhidos, e entre os 300 jovens estava Daniel. Ele tinha entre 14 e 15 anos de idade, ele era um jovem aristocrata judeu, provavelmente descendente da linhagem real. Flávio Josefo vai dizer isso. Flávio Josefo vai dizer que Daniel era descendente da linhagem real, ou seja, ele era um jovem que tinha toda uma estrutura de vida em Jerusalém, mas de repente ele foi arrancado do convívio dos seus pais, arrancado da sua terra, arrancado da sua nação, e ele foi levado para outro país, para um país distante, para um país hostil. Imagine você hoje, jovem, sendo arrancado da sua nação, perdendo totalmente o contato com seus irmãos, com seu pai, com sua mãe, com sua igreja, com sua escola, sendo levado para um país totalmente diferente, para um país muçulmano, porque a cultura da Babilônia era uma cultura totalmente hostil, era totalmente contrária à fé de Daniel, à cultura de Jerusalém. Imagine a situação desse jovem, com 14 anos aproximadamente. O mundo de Daniel passou por uma grande crise. Quando eu falo na crise, eu não falo apenas na crise externa no mundo, mas a gente precisa entender que na vida nós também passamos por crises. Nós também enfrentamos provações. A Bíblia vai dizer em Provérbios que o crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 13, versículo 3, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber de se o amais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. A Bíblia vai dizer em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele nunca viu um santo sem cicatrizes. A gente passa por provações, a gente passa por adversidades, então a gente precisa entender que as lutas fazem parte da vida. Agora tem uma coisa, nós até passamos pela luta, mas nós não passamos sozinhos, porque o Senhor passa conosco, Ele caminha conosco, Ele está conosco. Daniel foi levado para a Babilônia, mas ele não estava sozinho na Babilônia, porque o Senhor cuidou dele no palácio da Babilônia, o Senhor cuidou dele em terras estrangeiras, o Senhor deu sabedoria para ele, o Senhor o livrou de todos os estratagemas malignos que se levantaram contra ele durante a sua carreira de estadista na Babilônia. O Senhor preservou a vida de Daniel, porque Daniel era fiel, e quando você é fiel ao Senhor, Ele te honra, Ele tem compromisso com você, porque a Bíblia diz que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Daniel, ele foi abençoado porque ele foi fiel, porque ele foi obediente. Ele passou pela crise, mas ele não deixou de lado a obediência. Eu costumo dizer que o abecedário do mundo é ABCD, mas o abecedário do verdadeiro cristão é obedecer. Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer aos seus mandamentos, obedecer aos seus ensinos. Tem muita gente pensando que com a sua inteligência vai chegar em algum lugar. Não é com a sua inteligência, é com a sua obediência. A regra áurea da espiritualidade cristã não é a inteligência, é a obediência, é o coração que precisa estar cheio em primeiro lugar. E se você for fiel a Deus, Ele vai te honrar. Se você for fiel a Deus, o
inimigo pode até te perseguir por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá diante da sua face. Se você for fiel a Deus, nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a sua vida. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem e te livrarem de todo o mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque Deus honra quem honra o nome dele. Daniel foi levado para a Babilônia. Daniel foi levado para a Babilônia, mas ele não abriu mão da sua fé. Ele não abriu mão dos seus valores, ele não se descaracterizou. Você não tem que abrir mão dos seus valores para se dar bem nessa vida, porque se você for fiel a Deus, Ele vai te honrar. Daniel foi para a Babilônia com 14, 15 anos de idade. Ele vai para uma terra estrangeira que não tem mais templo, que não tem mais profetas. Ele está na corte, isolado, ilhado. Ezequiel foi levado para a Babilônia 10 anos depois, mas ficou junto ao rio Quebar e não teve contato com Daniel. Daniel em momento algum cita Ezequiel. É provável que talvez ele nem conhecesse, que nem ouvisse falar de Ezequiel. Ele foi para um local onde ele ficou ali isolado, só tendo contato com pessoas que eram pagãs. Um mundo completamente hostil. Mas ele guardou no seu coração as memórias da sua experiência com Deus. Isso quer dizer que Daniel teve experiências com Deus muito cedo. Se ele foi levado para a Babilônia com 14, 15 anos de idade, ele já chega ali com uma fé resolvida. Isso quer dizer que desde muito cedo ele estava enraizado na fé. Esse papo de que quando eu ficar mais velho eu vou buscar o Senhor, eu vou procurar conhecer mais a palavra, é conversa fiada. A gente começa cedo, a gente começa a buscar o Senhor cedo. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Vai se enraizar na palavra de Deus hoje. Vai ler a palavra hoje, vai meditar na palavra hoje, porque quando a luta chegar amanhã, a luta vai encontrar alguém enraizado na palavra. Daniel foi levado para a Babilônia com 14, 15 anos de idade, mas ele chega lá completamente resolvido com a sua fé, e ele guarda as memórias da sua experiência com Deus, ele guarda as memórias do templo de Jerusalém, ele guarda a memória dos profetas. Em Daniel no capítulo 9, no versículo 2, ele cita Jeremias. 70 anos depois que ele estava na Babilônia, ele ainda lembrava do profeta Jeremias. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Daniel foi para a Babilônia, ele já tinha como sua referência o profeta Jeremias, porque ele era a grande voz profética que atuava em Jerusalém. Quando Daniel tinha 14, 15 anos de idade, ele era jovem, mas ele tinha referência de grandes homens de Deus. Ei, jovem, aprenda uma coisa: desenvolva o hábito de se inspirar em pessoas que buscam a Deus, em pessoas que são referência para a sua vida, referência para a sua fé. Daniel chega na Babilônia 70 anos depois, e ele ainda não se esquece do profeta Jeremias. Ele guarda as memórias do templo, ele guarda as memórias da sua experiência com Deus, ele lembra do profeta Jeremias. Ele chega na Babilônia e tentam imprimir nele um padrão, tentam mudar a sua vida. A Bíblia diz que ele participa de um treinamento que dura 3 anos, para que ele assimilasse a cultura da Babilônia. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele coloca o propósito no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei. A comida que era oferecida ali, ele comia da comida do rei, mas aquela comida era uma comida sacrificada aos ídolos. E a Bíblia dizia, a lei do Senhor dizia em Êxodo capítulo 34, versículo 15,
que isto era pecado diante de Deus. Daniel, ele é pressionado para ele se ajustar ao padrão da Babilônia, para ele se adequar ao formato da Babilônia, para ele comer a comida da Babilônia, mas ele sabe que isso é errado diante de Deus, e ele está vivendo enraizado na sua fé, e ele diz não, eu não vou aceitar fazer algo que a lei do Senhor, que a palavra do Senhor me impede de fazer. Eu não vou abrir mão dos meus valores, porque eu vou pautar a minha vida pela palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que Daniel, ele coloca esse propósito no seu coração. Daniel entende, ele está disposto a se sacrificar para ser fiel a Deus. Ele está disposto a comer legumes para não comer carne. Ele está disposto a viver de água para não saborear o vinho, porque o legume e a água jamais eram consagrados em rituais pagãos. Apenas a carne e o vinho, era feito, os sacrifícios eram feitos com as libações do vinho. Mas Daniel não, ele diz não, eu não vou aceitar isso, porque eu vou viver segundo os padrões da minha fé. Eu vou viver segundo os princípios que Deus colocou no meu coração. E Ele coloca um propósito no coração dele. Ele entra com um propósito e Deus entra com um milagre. Ele entra com um propósito e Deus entra com um milagre. Vou repetir. Você entra com um propósito e Deus entra com um milagre. Se você colocar o propósito no seu coração de não se contaminar, prepare-se para viver o milagre de Deus. Eu entro com propósito, Deus entra com milagre. Quando eu falo disso, eu me lembro de uma experiência que eu ouvi e eu nunca esqueci. De uma mulher que entrou com propósito. Eu ouvi esse testemunho e esse testemunho me impactou bastante. Uma mulher casada, que não era crente, tinha 3 filhas, e o sonho daquela mulher era ter um filho. Ela engravidou, mas perdeu a criança, numa gravidez tubária. E os médicos disseram para ela que ela nunca mais poderia engravidar. O tempo passou, os anos se passaram, e aquela mulher, quando estava com 43 anos de idade, sem esperar, descobriu que estava grávida novamente. O sentimento de alegria entrou no seu coração, e ela fez alguns exames e descobriu que estava esperando um menino. Só que os médicos disseram para ela que aquela gravidez era uma gravidez de alto risco. E disseram que ela tinha que provocar um aborto e arrancar aquela criança, porque ela corria risco de morte. Os médicos disseram para ela que se aquela criança nascesse, aquela criança nasceria com diversas deficiências físicas, mentais, e se aquela mulher sobrevivesse, ela passaria a velhice cuidando de uma pessoa, de uma criança deficiente. Os médicos disseram isso para ela. Ela procurou um médico, procurou outro médico, e todos foram unânimes no seu parecer. Até que um dia aquela mulher estava andando pela praça da sua cidade, a praça principal da sua cidade, muito triste, quando de repente ela ouviu um jovem pregador do Evangelho, e aquele jovem pregava com um microfone e uma caixinha de som no meio da praça, e aquele jovem pregava com convicção, pregava com firmeza, e aquele jovem dizia que o Deus que ele servia salvava, curava, libertava, transformava,
que fazia milagres porque tinha todo o poder centralizado e concentralizado em suas mãos. E aquele jovem pregava com convicção, e aquele jovem na pregação ele dizia: se você foi desenganado pelos médicos, saiba que a última palavra vem de Deus. Quando ele disse aquilo, aquela mulher parou aonde ela estava e ela não conseguia mais caminhar, porque ela ficou atraída, magnetizada como um imã. Ela não conseguia se distanciar daquele jovem, e ela ficou ali ouvindo a pregação daquele jovem, e aquele jovem pregava com fé, pregava com convicção, pregava com firmeza. Quando aquele jovem terminou de pregar, ela já estava em prantos, derramando lágrimas, no meio da rua, no meio da praça. Ela foi correndo para sua casa, dobrou o joelho na cabeceira da sua cama, tinha fechado a porta do seu quarto, e sozinha, ela e Deus, ela fez um propósito diante de Deus, e ela orou, e ela disse: Senhor, eu não sou crente, mas eu ouvi um jovem crente pregar, e ele disse que o Senhor faz milagres, ele disse que o Senhor é poderoso, ele disse que o Senhor pode todas as coisas, que a última palavra vem do Senhor. Se o que aquele jovem disse é a verdade, eu quero fazer um voto contigo agora. Eu não vou provocar este aborto, eu vou até o fim com esta gravidez, e se esta criança nascer, com vida, nascer saudável, eu vou colocar o nome desse menino, um nome bíblico, eu vou colocar ele na igreja evangélica, e quando ele crescer, ele vai ser um pregador da sua palavra, igual aquele jovem. Xarabachuri andalá machou. Oh, aleluia, 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 aleluia. Cadê o tecladista aqui? Cadê o tecladista? Pode se posicionar aqui, tecladista. Deixa Deus te usar. Ela fez aquela oração, ela fez aquele propósito. O tempo foi passando, os meses foram se passando. Os médicos disseram para ela que ela estava doida, que ela estava arriscando a sua vida, mas ela disse: não, eu fiz um propósito com Deus, eu entro com um propósito, Deus entra com o milagre. Tudo que Deus quer ouvir de você nessa noite é uma oração sincera. Tudo que Deus quer ouvir de você nessa noite é você apresentar diante dele um propósito. Senhor, a partir de hoje eu vou viver diferente, a partir de hoje eu vou me santificar, a partir de hoje eu vou ler a tua palavra. Eu quero que o Senhor me levanta, eu quero que o Senhor me usa, eu quero que o Senhor cumpra em mim a tua vontade e o teu querer. Xarabachuri andalamas. Você só precisa entrar com um propósito, e Deus entra com um milagre. Os meses foram se passando, os médicos disseram para aquela mulher que ela era doida, que ela estava arriscando a sua vida. Ela chegou aos 9 meses de gravidez, chegou no dia do parto. No dia do parto faltou luz na casa de saúde, foi uma luta, mas aquela criança nasceu cheio de vida, cheio de saúde. Os problemas que os médicos disseram, nada disso aconteceu. Aquela criança nasceu, cresceu, se desenvolveu, e hoje está com 36 anos de idade, segurando este microfone e pregando a palavra de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé aí, de onde você estiver. Levante-se de onde você estiver. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia.
Só que a história não termina aqui. Ela disse que colocaria o nome do seu filho, um nome bíblico. Ela queria que eu me chamasse Israel, meu pai queria que eu me chamasse Tiago. A mulher quer uma coisa, o homem quer uma coisa. Qual é o meu nome, irmãos? Israel primeiro, Tiago depois. Meu nome é Israel Tiago Trota. Meus pais nem sabiam o significado do nome. Israel significa príncipe de Deus, Tiago ganhador de almas. E Trota é aquele que faz as coisas depressa. O príncipe que ganha almas para Deus depressa. Ela colocou meu nome bíblico, e a segunda parte do voto ela disse o quê? Que me colocaria numa igreja evangélica. Mas ela não cumpriu com o voto. Cumpriu com metade do voto. Com 50 anos de idade, minha mãe disputava campeonato de lambada, de forró, bebia demais. Meu pai vivia escravizado pela jogatina, baralho, sinuca, viciado no cigarro, totalmente distante de Deus. Morávamos numa casa muito humilde, sobrevivíamos com um salário mínimo para pagar aluguel, água, luz, fazer as compras do mês, comprar material escolar. As roupas que eu usava as roupas que eu ganhava das pessoas. O material escolar era o material que eu ganhava, pagava com a borracha, o livro, para tentar reaproveitar. Mas aos 4 anos de idade, Deus tocou no coração de uma vizinha, e ela bateu na porta da nossa casa e disse: eu posso levar o seu filho para a igreja? Minha mãe não estava cumprindo com o voto, mas Deus já tinha um propósito na minha vida. Minha mãe lembrou do voto e disse: bom, pode levar, já que eu não estou levando, pode levar. E eu comecei a ir para a igreja com essa vizinha, com 4 anos de idade. Eu cheguei na casa do Senhor e eu me apaixonei pela presença de Deus. Eu chegava na igreja cedo e ficava ali orando, adorando. Eu era aquela criança que com 5, 6 anos de idade já me chamavam para orar no microfone. Na escola bíblica dominical eu comecei a ler a Bíblia, a conhecer as histórias da Bíblia. E a professora dava aula e às vezes eu até ficava ajudando a professora. Com 10 anos de idade. Depois de um tempo a minha vizinha se mudou. Só que eu aprendi o caminho da igreja. E a igreja era perto de casa. E depois que eu aprendi o caminho da casa do Senhor, eu nunca mais me desviei desse caminho. Eu ia para a igreja sozinho. Às vezes chegava, a igreja ainda estava fechada, sentava nos degraus e ficava esperando o diácono abrir. Eu lembro de todas essas cenas até hoje na minha mente. Com 10 anos de idade eu estava em um culto, no primeiro banco da igreja. Um pastor estava pregando, o pastor Marcos Alvim, e ele disse: Deus me revela que nessa noite Ele está levantando alguém aqui que vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Era uma igreja grande, tinha muita gente, mas eu no primeiro banco eu comecei a orar e a chorar. E eu lembro como se fosse hoje, a minha oração era: Deus, por favor, deixe eu ser essa pessoa.
Deus, por favor, deixe eu ser essa pessoa. E eu fui sentindo aquele aperto no meu peito, sabe? Quando o Espírito Santo começa a tocar profundamente na nossa vida, e a gente vai sentindo o toque do Senhor, a presença de Deus. E eu comecei a dizer: Deus, por favor, deixa eu ser essa pessoa. E comecei a chorar. E de repente o pastor apontou o dedo para mim e disse: Deus me revela que a pessoa que hoje ele levanta é esse menino que está no primeiro banco aqui. A gente entra com um propósito e Deus entra com um milagre. Foram fazer um culto de crianças na igreja 3 meses depois daquele culto. E aí lembraram de mim. Só que depois daquele culto que eu ouvi a palavra daquele pastor, eu cheguei em casa e eu não conseguia mais dormir. Minha mãe entrava no quarto, fazia uma oração comigo, apagava a luz do quarto. Quando ela saía, eu acendia a luz do quarto, pegava a minha Bíblia e começava a ler a palavra do Senhor. Com 10 anos de idade eu fiz um propósito de decorar um versículo da Bíblia por dia. No final do ano eu tinha 365 versículos decorados. Eu ia para o colégio, da minha casa ao colégio era 30 minutos de caminhada. Eu ia andando no meio da rua citando o versículo 300 vezes. Chegava no colégio, a hora do recreio, eu ia citar o versículo. Voltava do colégio, citando o versículo, mais 30 minutos de caminhada. Antes de almoçar, mais 10 vezes citava o versículo. Durante o dia eu ficava citando o versículo o tempo inteiro. Quando eu dormia eu até sonhava com o versículo. Com 10 anos de idade eu decorei 365 versículos da Bíblia. Eu comecei a me apaixonar pela palavra de Deus. Eu saí daquele culto e nunca mais fui o mesmo, porque eu fiz um propósito diante de Deus. 3 meses depois fizeram um culto de crianças na igreja e perguntaram: Israel, você quer pregar? Israelzinho, você quer pregar? E eu disse: eu quero. Peguei um paletó emprestado, botaram uma cadeira no púlpito, porque o púlpito me cobria, era maior. Eu subi em cima da cadeira e fiquei me equilibrando ali na cadeira. Peguei um paletó emprestado, porque eu queria pregar a primeira vez de paletó. Dobrei a manga do paletó para aparecer a minha mão. Preguei lá em Jó, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e Ele se levantará sobre toda a terra. Preguei 40 minutos na minha primeira pregação. E quando eu fiz o apelo, naquela noite eu ganhei 2 pessoas para Jesus. Uma mulher chamada Maria de Socorro Queiroz Soares, que é a minha mãe, e um senhor chamado Eduardo Carlos Trota, que é o meu pai. Pode cantar que eu não vou conseguir pregar agora, mas não. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Levanta as suas mãos no alto, canta comigo, eu quero viver.
quê? Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Abra o seu coração nessa noite. Espírito Santo. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero me colocar diante da tua presença. Espírito vem, Eu quero fazer a diferença na Espírito minha Santo. geração. Levanta a mão comigo e canta. Oh, eu quero viver algo novo. Faz meu coração, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo. Faz meu coração arder, fazendo todo medo desaparecer. Erga as tuas mãos comigo e canta: Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, 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 Senhor, os corações. Derrama fogo sobre a vida desse jovem. Aonde houver um coração acendendo, que seja impactado nesta noite pelo poder do Espírito Santo. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo, Santo. Só quem está sentindo a presença de Deus, levanta a mão.